e Ele não atrasa, Ele sempre faz as coisas no tempo certo. Jesus, Ele tinha acabado de deixar a Judeia, estava indo para a Galileia, e viu a necessidade de passar por Samaria, irmão Alisson. Era necessário, havia uma necessidade de passar ali por Samaria. E Jesus já sabia qual era a necessidade. Por mais que talvez os discípulos, eles não entendiam, porque na cabeça deles eu imagino que se Jesus dissesse: olha, nós vamos ficar em Samaria, eles provavelmente talvez não queriam, porque os judeus, eles não combinavam com os samaritanos. Samaritanos e judeus, eles não se davam muito bem. E nós vamos ver isso, que essa mulher vai dizer isso: olha, os judeus não comunicam com os samaritanos. Então havia uma necessidade, e Jesus sabia qual era a necessidade. A necessidade era que a palavra do Senhor era preciso passar por Samaria. Era necessário que a palavra do Senhor fosse pregada, fosse ensinada, assim como em Cafarnaum, assim como nos lugares que Jesus passava, Ele curava, Ele libertava, Ele fazia milagres. Havia também uma necessidade. Mas Jesus em Samaria, Ele vai fazer diferente. Ele vai parar ali perto de um poço, o poço conhecido como o poço de Jacó, que Ele havia dado a José, o seu filho. E Jesus, Ele é tão estratégico que Ele vai dizer para os seus discípulos assim: olha, vai comprar comida, vai na cidade buscar algo para que nós possamos comer. Porque Jesus estava cansado, e Jesus é 100% Deus, e Ele também é 100% homem. E como homem Ele se cansa, como homem Ele tem as suas fragilidades como nós. E Ele diz: olha, vai buscar comida, que eu vou ficar só. E enquanto Jesus está só no poço, chega uma mulher com um cântaro para tirar a água do poço. Quando essa mulher chega para tirar a água do poço, Jesus vai começar uma conversa, um diálogo com ela. Jesus vai dizer: olha, me dê dessa água, me dê dessa água para que eu beba. E ela diz: mas como assim? Tu sendo judeu, tu me pede água para beber? E essa mulher, ela começa então a conversar com Jesus. Mas se você olhar bem o texto, você vai perceber que não é a mulher que inicia uma conversa com Jesus, mas sim Jesus que inicia uma conversa com a mulher. Porque muitas das vezes nós achamos que é nós que escolhemos Jesus, mas a palavra diz que é Ele que nos escolheu. Nós fomos escolhidos por Ele. Ele nos escolheu, Ele nos nomeou para que nós vamos e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, Ele começa uma conversa com essa mulher e diz: olha, me dá dessa água, dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher, no versículo 9: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias ele, e ele te daria água viva. Jesus começa uma conversa. Porém ela não sabia quem Jesus era, ela não tinha noção de quem Jesus era. Ela sabia que ela estava conversando com um judeu, mas ela não sabia que ela estava conversando com o próprio Deus, com o próprio Jesus, o Messias. Então Jesus vai dizer: olha, eu tenho água viva. Disse-lhe, pois, a mulher. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras quem te pede de beber, tu pediria e ele te daria água viva.
Disse-lhe a mulher no versículo 11: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ela é uma mulher inteligente, porque ela está olhando para Jesus e está dizendo: tu está sem nada na mão, e onde tu tem essa água? Onde você pode tirar essa água? Ela olha para Jesus, ela vê Jesus sem nada, e ela diz: como assim? Como tu me oferece algo que eu não estou vendo, que eu não estou enxergando? Disse-lhe no versículo 11 a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Ela pergunta para Jesus. Eles estão conversando, eles estão em um diálogo. E ela vai dizer: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e os seus gados? Perceba bem, ela é uma mulher conhecedora. Ela conhece da lei. Ela não é uma mulher que simplesmente está ali em um diálogo e não está sabendo do que está sendo falado, do que está sendo tratado. Ela diz: opa, peraí, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e os seus gados? Aí Jesus vai dizer, no versículo 13: e disse-lhe, Jesus respondendo, disse-lhe: qualquer que beber dessa água, torna a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.